Bora lá então. Te lembrar o livro, Lucas. Lembra agora o capítulo? Lembra o assunto? Lucas 4. Bora lá. Lucas 4, versículo 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, teve o quê? Teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a estas pedras que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: escrito está, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Ok, deixa parado aí e vamos dar uma pincelada novamente aqui. Agora faça uma coisa, irmão. Diz alguns estudiosos que quando você anota, você se lembra 70% do que você anotou. Agora, por exemplo, eu estava ali em casa, eu estava escrevendo, anotando essa mensagem. Eu já estava vendo sobre ela. Então tem 15 dias mais ou menos, 21 dias por aí, que eu estou matutando nela, como diz lá em Minas Gerais. O judeu diz que é concatenando, né? Então, eu estava vendo isso aqui, vou falando, vai aparecendo mais assuntos e eu vou escrevendo. Para quê? Para não correr o risco que eu esqueça também do que Deus falou ao meu coração. Como é que eu faço isso? Muitas vezes, Deus já me deu versículos os quais eu não anotei, eu esqueci, nunca mais eu achei, mesmo procurando. Ah, mas como é que você não vai achar? Porque é algo que Deus está falando você para o momento, para aquela hora. Se você não deu ouvidos, foi-se. O professor dá aula e depois ele dá a prova. Na hora da prova, ele não vai dar aula, ele só dá a prova. E eu preciso, na hora da aula, estar ligado para, na hora da prova, eu passar no teste. Então, vamos voltar aqui à mensagem, que a mensagem diz que Jesus, cheio do Espírito, ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E o diabo tentou Jesus na necessidade que ele tinha. E qual foi a necessidade que Jesus teve aqui? Fome. Fome é o mesmo que apetite. Ou vontade de comer, né? É aquela hora que você diz assim, cara, não pode passar daqui, eu preciso de alguma coisa para comer. Se não é a sua refeição diária, pelo menos alguma coisa você vai ter que comer para enganar seu estômago até que você possa fazer a refeição de costume. Mas na hora da fome, se beber água, a fome vai voltar novamente. Enquanto você não comer, não para. Então, deixa eu falar uma coisa com você. Satanás, ele trabalha em cima das nossas necessidades e o apetite é um deles. Vou falar sobre 3 áreas do apetite. Diga assim comigo: comida, bebida e imoralidade, ou vida sexual. Por que você acha, por exemplo, que muitos casamentos acabam? A maior parte acaba por causa de traições. O casamento, ele começa
no dia, na parte da manhã, no café, no almoço, no decorrer do dia, e ele se consuma à noite na cama. Só que quando não é que você casa para você ter vida sexual, não é isso também não, que quem casa com isso acaba se separando. E nós vemos, por exemplo, que muitas pessoas, até de Deus e pessoas solteiras, assim, por exemplo, como Sansão, né? Porque Sansão ele casou, mas largou a mulher dele. Sansão, ele perdeu a vida dele por causa da vida sexual. Sansão era um homem fortíssimo, admirado e respeitado até pelos inimigos. A Bíblia diz que o Espírito de Deus vinha sobre Sansão. Você vê, Sansão matou um leão e rasgou o leão. Você já imaginou? Você ter força de rasgar um bicho com pelo, o couro, carne, osso e tudo, você rasgar o bicho no meio, matar o bicho dessa forma. O Espírito de Deus veio sobre Sansão, Sansão com um pedaço de um osso de um jumento. Sansão venceu 1000 homens. Então, o Espírito de Deus vinha nele e Sansão tinha uma força descomunal, uma força tremenda. Ok. Só, até comentei com você, que não sei se nós falamos na quinta-feira ou se foi em outro culto, não me lembro mais também, mas eu toquei nesse assunto aqui de lá para cá, que José não era fisicamente um homem forte. O forte de José estava no quê? José não era admirado pelos homens, né? Nem dentro de sua casa ele tinha o respeito de seus irmãos, não acreditavam nele. Acho que José era quase assim no semelhante a Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus não havia nele nenhuma beleza para que o desejássemos, né? Então, José não tinha essa estrutura como a estrutura de Sansão. Mas qual é o forte de José? José não era forte fisicamente, mas José era forte de caráter. Não adianta a gente ter força. Um dia, por exemplo, uma pessoa, eu estava num local e Deus me usou para fazer umas libertações de umas pessoas que estavam possessas, e veio até uma jovem conversar comigo, ela disse assim, como é que eu faço, pastor, para mim ter isso aí, para mim poder fazer essas coisas? Alguns vão dizer assim, você tem que ter a unção de Deus. Sansão tinha a unção de Deus, irmão. O problema é que Sansão não tinha caráter. A unção sem caráter, ela vai gerar um problema. Qual o problema? Vai gerar uma destruição na minha vida, porque você lembra quando Jesus disse em Mateus 7, 21, que naquele dia muitos virão. Quem virão? Muitos. Virão e dirão, no teu nome expulsamos demônios, profetizamos e fizemos milagres. Então, eu posso com a força, eu posso com a unção profetizar, eu posso com a unção expulsar demônios, eu posso com a unção fazer milagres, mas não ter caráter. Você pode ver que até então Jesus não tinha feito nenhum milagre, porque Deus estava criando em Jesus primeiro, antes de dar a ele poder, Deus estava criando em Jesus caráter. Caráter é aquela coisa que você não muda. Você é do jeito que você era, né? Você conhece alguém, por exemplo, na sua casa, na sua vida, você diz assim, eu conheço essa pessoa há 30 anos e ela é desse jeito aí sempre, ela não muda. É a pessoa de caráter. Não é aquele cara que hoje é uma coisa, amanhã é outra, depois já é outra, depois já é outra. É aquela pessoa que, né, um dia apoia um político, outro dia já está apoiando um outro político contrário, depois já está do outro lado. Ou seja, você escolhe de que lado que tu vai, pô. Não tem problema, você pode fazer o que você quiser. Mas quando você estiver de um lado, não excomunga o outro, não. Porque se você excomungar o outro e depois você se associar com ele, prova que você não tem.
Então, fica quieto, não fala mal. Né? Fica de boa, fica na boa aí. Então, o nosso caráter, ele é mais importante do que o nosso poder. Então, quando você for orar, e a gente constantemente a gente vê, né, as pessoas orando, pedindo a Deus unção, pedindo a Deus poder, pede a Deus para ajudar você a ser um só. Pede a Deus para ajudar você a ter caráter. Porque se você tiver caráter, Deus vai confiar em você o poder, porque você não vai manipular ele. Você não vai usar ele de forma errada. Mas Satanás, ele não dá a gente poder, mas ele desvirtua o nosso caráter. Até permitindo que algumas coisas ocorram, que a gente faça determinadas coisas, mas ele sabe que a gente não vai passar daquilo dali. Isso pode até ocorrer com a gente. Então, nós podemos ver, por exemplo, que muitas pessoas, elas não dão muita importância para determinadas áreas da vida. Essa questão, por exemplo, com a alimentação, quando eu, em 1992, não me lembro qual foi o livro que eu li vários livros do Kenneth Hagin, mas não me lembro qual foi o livro que estava escrito isso. Acho que é no livro A Autoridade do Crente, se eu não me engano. E ele diz o seguinte, que todo cristão deveria jejuar pelo menos uma vez por semana, pela sua vida espiritual. E outra vez, outro dia, pela sua família, na semana. Você vê que jejum, por exemplo, é uma prática hoje quase que em extinção da igreja. Quase que em extinção no meio do povo de Deus. Não, Jesus já jejuou por mim, eu não preciso jejuar mais. Mas como é que Jesus, em Mateus 6, ele diz para nós, quando jejuardes? Então, Jesus esperava que a gente jejuasse. Quando? Então, ele estava apontando para isso. E é claro, por que Satanás vai nos oferecer a comida? Você pode ver, por exemplo, que naquele dia que você está em jejum, até o que você não gosta fica bom. Até pão seco é gostoso, irmão. Um dia a gente estava 3 dias sem comer, um primo nosso, ele comprou os pães velhos da padaria para levar para os porcos dele na fazenda. E a gente encontrou ele no meio do caminho. Aliás, ele não podia passar porque o nosso caminhão estava atolado. Cara, não tem nada de comer. Ele falou, olha, só tem esses pães velhos aqui. Pegamos o pão, irmão, tiramos a parte que estava estragada fora e fomos comer os pães. Ô pão delicioso! Aquilo parecia um porrete, irmão, uma pedra. Mas que pão gostoso! Mais gostoso do que quando você vai lá na padaria, ele está saindo aquele cheiro, aquele pão ali, que você pega ele ali. Tem uns pães, por exemplo, eu não sou de estar comendo pão não, mas tem uns lugares quando eu vou, lá no Pará tinha um supermercado, que toda vez que eu ia lá eu comprava pão, que saía o pão quentinho na hora, embala esse aí para mim, mas não fecha o pacote para ele não ficar murcho. Aqui no Big Lá tem um pão gostoso também. Quando eu vou lá, me dá um pouco desse pão, não é sempre. É de vez em quando. Eu já fui lá várias vezes e não comprei. Às vezes você tem que fazer os seus olhos olharem, a sua barriga sentir o desejo e não dar ela. E dizer assim, como igual Minas Gerais, veja com os olhos e coma com a testa. Porque eu não vou pôr na boca. E claro, Satanás vai sempre descaracterizar, porque ele sabe, por exemplo, que existe espécie de demônios que só sai com o que Jesus falou? Ou seja, eu só vou conseguir superar eles se eu conseguir vencer a minha incredulidade. Ele sabe disso. Ele vai querer que eu jejue, irmão. Ele queria que Jesus interrompesse, que Jesus parasse, que Jesus nem tivesse feito. Que não havia necessidade, que se Deus é bom, você não precisa jejuar, você não precisa... Cara, você está aí 40 dias, você está magrelo, você está desnutrido. Eu não estou mandando ninguém jejuar 40 dias também não, tá, irmão?
Deixando aqui bem claro. Né? Então, você está aí morrendo, para quê? Não tem necessidade disso. Deus não quer sacrifício. Não é assim, crente? É ou não é? Não é assim? Deus não quer sacrifício, não. Deus quer é o coração. Ah, é? Entendi. E o jejum não é para eu ficar bonitinho, bonzinho, legalzinho, e Deus olhar para mim e falar assim, pô, o Carlos não é legal, vou abençoar o Carlos, porque ele está jejuando. Não, meu irmão. Jejum não é para mudar Deus e sensibilizar Deus e fazer Deus me abençoar. Jejum é para me mudar. Para mudar eu, alma, corpo, espírito. Eu é que sou o cara trabalhado quando jejuo. Por isso, Satanás tem o interesse que a gente não jejue, porque se a gente jejuar, a gente vai mudar. E ele não quer que a gente mude. Ele quer que a gente continue sendo o que sempre fomos. O importante para Deus é o coração. Amém. Então, ele chega lá e ele propõe a Jesus, ó, se você é filho de Deus, faz essas pedras transformar em pão e coma, cara. Poxa, Deus não sabe nem matar a sua fome, nem cuidar de você, você está aí numa fome terrível. Para quê? Não há necessidade para isso. Então, nós podemos ver que ele testa a gente no apetite. Então, eu mudei o apetite em 3 partes e vamos na primeira parte. Abra a sua Bíblia. Onde é que está isso, meu Deus? Onde é que está aí, Jesus? Salmo... Eu apaguei o Salmo aqui. Não apaguei não. Salmo 78, 18. Vamos embora lá. Olha o que a comida fez acontecer com Israel. 78, 18. E tentaram a Deus aonde? Aonde? No seu coração, pedindo carne para satisfazerem o quê? O seu apetite. Eles queriam comer, lembrando que eles estavam no deserto, e se Deus não tinha dado carne para eles, é porque não era necessário. Mas eles, por desejarem, eles ficaram de birra com Deus. E aí olha o que acontece, versículo 19, bora lá. Falaram contra Deus e disseram, poderá Deus porventura preparar-nos uma mesa no deserto? Será que Deus é capaz suficiente para dar a gente comida? Você lembra de Deuteronômio 8:3, que Deus disse que deixou eles terem fome? E que aquilo ali fazia parte do plano de Deus. Eu já tive, irmãos, lá em 1994, eu tinha dia que Deus me dava a janta, mas não me dava almoço. Eu nunca reclamei, nem nunca fui pedir comida. Não tinha comida mesmo. Então, o que eu aproveitava e fazia? Senhor, eu estarei jejuando até que o Senhor mande a comida. Eu tive que fazer igual Paulo, eu tive que aprender a ter fartura e passar e sem reclamar. Nunca, e lembra que começou a aparecer as televisões de cachorro, foi naquele tempo? Você sabe o que é a televisão de cachorro, né? Aquelas assadeiras de frango. Irmão, eu não sou chegado a frango, mas olha, quando eu passava e sentia aquele cheiro, frango para mim é só cozido, só ensopado. Eu não gosto de frango assado, essas coisas assim. Eu posso comer, mas gostar. Se eu tiver assim 3 dias sem comer, claro que eu vou. Claro que. Mas é assim. Então, o que se for um franguinho com quiabo, então, nossa, Deus do céu, misericórdia. Eu comeria todo dia e não enjoaria. Né? Se bem que o pessoal enjoou do deserto aqui. Ó. Versículo 19, bora lá. Versículo 20, perdão, é o Anilton que está lá hoje. Glória a Deus. Eis que feriu a pensa. Não, perdão, gente, perdão, não é isso aí não. Ó. Não, está lá também no finalzinho. Eis que saiu a penha, as águas correram dela, rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão ou preparar carne para o seu povo. Vocês sabem que nessa época aqui,
Deus deu a carne para eles, voou as cordonizes para o deserto, eles comeram carne, não foi só um dia, foram o mês inteiro, e morreram muitos desses caras. Deus deixou eles comer, mas eles morreram. Olha que às vezes a gente pode estar perdendo por causa de comida. Versículo 29, vamos embora lá, passa por 29, obrigado. Então comeram e se fartaram bem, pois lhes satisfez o quê? O desejo, o apetite. Né? Deus satisfez o apetite deles. Versículo 30. Não refrearam seu apetite, ainda lhes estava a comida na boca. 31, para a gente parar nele. Quando a ira de Deus desceu sobre eles e matou os mais fortes deles e feriu os escolhidos de Israel. Diga assim, misericórdia. Por que eles morreram aí, irmão? Por que eles morreram aí, irmão? Por causa da comida. Ai, pastor, então eu não vou comer mais não, que vai como. Se eu fosse você, eu faria uma coisa. Nunca reclame do que você tem para comer. Coma. Se você tem a oportunidade de comer uma coisa ou comer uma outra, coma. Mas nunca reclame, porque se Deus não está te dando o que você quer comer, é porque o que você quer comer não vai fazer bem para você. Só que a gente não deixa Deus ser o nosso nutricionista, o nosso médico. A gente não deixa Deus nos conduzir, a gente quer passar na frente dele. É tudo isso que Satanás quer que a gente faça, irmão. Que você não dependa de Deus para você poder viver. Às vezes, quando você descobre assim, tem pessoas que, até cristãos, eles falam mal, por exemplo, de quem peca, adultera, só que mente, rouba, mata. Só que glutonaria também, irmão, é pecado. O apetite desordenado. E a Bíblia condena isso. O que é o apetite desordenado? O apetite desordenado é quando a gente come e ninguém falou que tinha sobremesa. E quando a sobremesa apareceu, você tem que esperar um pouco ou comer sem ter onde pôr. Isso é glutonaria. A gente não aguenta mais comer e a gente vai e come sem aguentar. Ah, porque está imperdível esse pudim, está imperdível essa sobremesa. Né? Às vezes a pessoa não sabia que ia ter, mas ninguém falou que ia ter. Teve um tempo que eu fui num casamento, não vou falar onde foi. Aí chegou lá, o pessoal trouxe entrada, o pessoal achou que já era o prato principal. Quando veio o prato principal, o pessoal não aguentava comer. Quando veio a sobremesa, os caras não conseguiam comer mais. O que é isso? Isso é glutonaria. É de onde a gente vai habituando comer mais e mais e mais. Não, mas só hoje, amanhã de novo. E depois mais e mais e mais. A gente vai perdendo as rédeas e aí vai aparecendo colesterol, glicose, vai aparecendo aquele monte de doença, aquele monte de coisa que depois traz a dor, o sofrimento e até a morte. Por quê? Porque nós não nos cuidamos com aquilo que Deus nos deu. Você vê, por exemplo, olha, o que era permitido diariamente o povo comer no deserto era 600 miligramas do pão que eles pegavam diariamente. E se eles, teve uns que tentou pegar para o outro dia, aí quando eles iam lá pegar no outro dia, como é que estava o pão? Perdido, não podia comer. Porque Deus estava mantendo eles dentro de uma dieta a qual eles passariam o tempo no deserto, não teriam doença, não teriam enfermidades, não desenvolveria. Só que às vezes o que a gente começa a fazer? A gente começa a perder
né? E Satanás começa a oferecer a gente. E até traz até versículo bíblico dizendo: se quiseres me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. E vamos comendo melhor, e vamos comendo melhor, e vamos comendo melhor, e vamos comendo melhor. Daqui a pouco a gente está doente por causa da comida. E não fica olhando por gordinho não, que tem um monte de magrelo com um monte de doença dentro. Que até para engordar é complicado. Né? Que os caras já falam da gente, que já vê a gente assim, mas, né? Mais nutrido. É isso aí, ó. Eu reconheço que eu já comi sem necessidade. Está uma luta, um trabalho, meu filho. Uma batalha de cada dia, dia após dia. Para quê? Para você ir mantendo isso. Um dia um pastor entrou na minha casa, eu estava muito acima do meu peso, ele entrou na minha casa e falou assim: ô Carlos, Deus te chamou. Eu quase que mandei ele embora da minha casa. Ele botou o dedo na minha cara. Como é que a pessoa dentro de sua casa tem coragem de fazer um negócio desse com você? E quando eu falo com vocês daqui, vocês ficam com raiva de mim, né? Eu entendo, que eu também fiquei chateado com ele. Ele entrou na minha casa e falou assim: ô Carlos, Deus chamou você, Deus escolheu você e Deus capacitou você. Mas se você não cuidar da sua saúde, Deus vai pôr outro no seu lugar. Por quê? Porque daqui a pouco você não vai conseguir mais trabalhar, você não vai conseguir, você está cansado, você está desanimado, você está sonolento, você está aí, e tudo que ele falou estava, irmão. O raiva que me deu. Ainda me conjurou ainda, falou: se você continuar assim, você não vai chegar nem nos 60. Falei: gente, eu preciso mudar. Se eu não mudar, eu estou lascado, né? Ainda foi Deus que mandou falar. Vai, besta. Fica dando mole para você ver. Só que a gente, às vezes, não é igual, por exemplo, você chega tarde em casa, hoje, lá para as 10 horas da noite, aí você diz assim: mas, poxa, eu não comi nada durante o dia, eu estou com fome. Você chega lá e você vai jantar, vai deitar, que foi isso que estava me matando. Aí você está cansado, deita com a barriga cheia. Como é que fica, irmão? Aí por que você não comeu antes do culto? Ah, mas não tem esse costume. Acostuma. Tudo é um costume. Deus me fez lembrar do tempo lá da fazenda, lá com os meus pais. O café da manhã era 5 horas da manhã. O almoço era 9h30. Meio-dia tinha outro café da tarde. 3 horas da tarde tinha um lanche, 5 horas da tarde tinha janta. Depois que o sol se punha, minha mãe não deixava ninguém comer. O sol se pôs. Não vai comer mais não. Já guardava as panelas, guardava tudo. Vai lá pegar, vai. Não? Era costume. E a gente comia, trabalhava e tinha saúde. Hoje, às vezes a gente não trabalha num trabalho que é o trabalho de campo, é pesado. Comemos mal e vivemos doente. Né? Tudo porque Satanás pode utilizar a comida para fazer a gente perder a bênção de Deus. Então, às vezes, é bom separar um dia na sua semana e fazer um jejum. Deus, hoje eu vou parar de alimentar aquela comida gostosa. Poxa, hoje o cardápio, pastor, nossa Deus do céu, estrogonofe, tudo que eu gosto, era o dia de hoje. Se eu perder esse estrogonofe, e se você perder Jesus, irmão, como é que fica? Não vai ficar pior? Mas não vai fazer igual um amigo meu, que uma vez nós marcamos um jejum, e aí quando nós terminamos o jejum, ele tinha umas 8 panelas assim em cima da mesa, só esperando a gente terminar o jejum. Eu falei: para que é isso aqui? Porque depois que a gente terminar, a gente vai cair para dentro. Eu falei: irmão, ficou pior. Nós ficamos sem comer, agora vamos descontar que nós não comemos. Misericórdia. Sangue de Jesus tem poder. Para você ver o que o diabo, irmão. Ou seja, você vai lá, recebe a bênção de Deus, o demônio vem aqui e toma ela de você após o jejum, já tomou. Com o quê? Com a comida.
Você vê, por exemplo, no tempo de Esté, ela não chamou os judeus para jejuar quantos dias? Quantos dias? 3 dias. E era sem comer e sem... Eles morreram? Eles iam morrer. Não estou mandando ninguém fazer, tá bom, gente? Você conversa com o seu médico, vai lá primeiro, verifica. Eu sei o que eu faço. E aqui, por exemplo, por causa do calor e por causa da umidade também, eu, por exemplo, esses dias atrás, no congresso, um dia antes do Congresso das Mulheres, eu fiz 3 dias sem comer. Não me deu, a não ser fosse disposição, não me deu outra coisa melhor. Ânimo, coragem, ousadia, determinação, força. Porque você para de comer alimentando o seu físico e vai alimentar a sua alma, o seu espírito, que só se alimenta de coisas do céu, não daqui da terra. O seu corpo você alimenta com a comida daqui. Agora, a sua alma e o seu espírito, você só se alimenta com o pão que desce do céu e dá vida para os homens, que é a palavra de Deus. Por que Satanás queria que Jesus comesse? Olha, você tem que comer porque está na hora. Não, você tem que controlar o seu apetite. Tanto para comida, quanto também para bebida. Ah, pastor, minha tia, por exemplo, um dia eu marquei um jejum. Ô, tia, um abraço para a senhora, um beijo. Minha tia lá de Belo Horizonte, ela sempre me assiste, por isso que quando esse programa entrar lá, ela vai ligar para mim na hora. Ô, meu filho, eu vi isso... Eu vi você falando, né? Tia Nilda. A tia Nilda, ela mora lá em Justinópolis, fica perto de Belo Horizonte. Ribeirão das Neves, aliás. Justinópolis é Ribeirão das Neves. Ela mora lá. Minha tia foi dos primeiros da família que eu ganhei para Jesus, foi ela. E a minha tia, quando ela foi para a igreja, eu marquei um jejum. Ela falou, meu filho, não vai dar para mim fazer. Eu falei, posso saber o motivo? Ela falou assim, eu não consigo ficar sem meu café. Se eu ficar sem meu café, minha cabeça dói. Eu falei, agora mesmo que a senhora vai fazer. Por quê? Irmão, será que o seu Deus é inferior a um café preto, o qual eu amo café? Eu acho que a pessoa que não toma café, ela não sabe o que ela está perdendo da vida. Não é não, pastor Edilson? Aí, aqui, ó, o pastor... Maldade. O pastor Edilson é o cara do café, meu filho. Você chega perto dele, fala com ele. O que ele quer parar? A comida ou o café? Não, me deixa com o café, pode levar a comida. É maldade. O pastor Edilson chega onde tem o café, só quando acabou o café. Aí minha tia foi e falou assim, eu não posso, meu filho, se eu ficar sem meu cafezinho, aí você não fica sem o seu refri, sem o seu suquinho gostoso. Alguns sem aquele outro caldo amarelo, que eu não vou nem falar o nome, que ainda estão naquilo. Aquela outra branquinha com limão, tu não consegue ficar sem aquilo? É por isso que tu não larga essa praga. Não fala não que tem crente que tem base em casa, viu? E estou endereçando aqui para eles isso aqui, ó. Que não estão aqui. Diga assim, graças a Deus. Eu creio que não. Mas me assiste. Tem um me assistindo que tem um negocinho em casa, que a pessoa fica ali com aquela... mas eu não posso, assim, tem que tomar todo dia, ter uma coisinha. Agora, olha o que o profeta Isaías, capítulo 28, versículo 7, é o que Isaías falou. Você vê como a bebida destrói a vida do ser humano. Diz assim, Isaías 28, versículo 7. Mas também estes erram por causa do quê? Do vinho, e com a bebida forte se desencaminham. Se a gente mudar ali para uma linguagem, acho que é a linguagem de hoje. Não muda não, tá? Deixa assim. Não é para mudar agora não. Depois para mudar só para as pessoas verem. Bebida forte, você sabe o que é? Cerveja. Que não é de agora que isso existe não, viu, irmão? Naquele tempo não tinha geladeira, mas isso aí já existia. Mas também estes erram por causa do vinho, e com a bebida forte, o que acontece com eles? Se desencaminham, até
até o sacerdote e o profeta erram. Por causa de quê? Por causa de quê? Da bebida forte. São absorvidos do vinho, desencaminham-se por causa da bebida forte, andam errados na visão e tropeçam no juízo. Quando a gente fala, cria uma polêmica aí, eu tenho um videozinho, por exemplo, aí, que eu não sei nem quantos mais eles têm de visualização. A última vez estava com 1 milhão de visualização por causa de, eu falei de bebida. Os crentes pegam os que são contra, mandam para os outros, e os outros que são a favor, vai lá. Vira uma confusão. Agora, olha por que não convém. Mas Deus nunca proibiu. Deus nunca proibiu, mas Deus está mostrando o que está aí, ó. Tem coisa que não precisa me proibir, não, irmão. Por exemplo, o cara que me vende a faca, ele não me proíbe nada. A faca eu posso usar ela, cortar o pão, ou cortar a carne, fazer um churrasco e comer. Agora eu posso pegar a carne e cortar alguém também. Eu tenho que ter juízo. Por isso que eu, nós, você, nós, crente, por exemplo, mas o povo bebia, Deus nunca proibiu. Mas olha o que Deus está falando aí, que acarretou com um problema deles desencaminhando e a vida deles indo de mal a pior. O que hoje, por exemplo, tem um monte de gente que está com a vida destruída, a profissão destruída, pessoas que estão com a família destruída. Quando, por exemplo, a dona Mônica, que nós casamos, uma das vezes eu me lembro dela chorando, aparece aqui, dona Mônica, chorando, dizendo assim para mim: para de beber que você está acabando com o nosso casamento. Só aparece aí, ó. Aí, ó. Pronto. Aí ela falou assim: para com isso. Você está acabando com o nosso casamento. Pois é, se eu não tivesse parado, talvez tivesse acabado. Tem gente que está acabando com os estudos. Por causa de quê? Por causa de bebida. A maioria dessas pessoas que hoje, irmão, está aí nas drogas, é gente que começou com a droga legalizada, porque a bebida, ela é uma droga legalizada. Agora estão legalizando a droga mesmo de verdade, né? A droga mesmo. Eita, Brasil! Vida que segue. Vamos, que Jesus está nas portas aí. Então, você verifica que Deus está mostrando, que até o sacerdote, até o profeta estava errando por causa de quê? Por causa de bebida. Não, mas eu sei beber, não, porque Deus não proibiu, você não pode embriagar. Tá certo, porque até o sacerdote e o profeta estavam passando aqui e estavam embriagando. Porque onde passa um boi? Pois é, e você acha que Satanás, sabendo que eu vou desencaminhar e sabendo que eu vou perder o juízo e que eu vou tropeçar, você acha que ele não vai me sugerir a bebida? Isso é tão legal, sabe por quê? Que no tempo que eu bebia, se você chegasse no bar e pedisse uma coxinha, um salgado, um pão de queijo, o cara dizia assim: isso aí eu não dou não. Agora, se você quiser tomar uma, pode pedir aí. Não é não, Natália? Tu que não saía do boteco? O cara paga a bebida, mas não paga a comida. Não é assim? Pois é. É por isso que está mostrando aqui para mim e para você, que nessas 3 áreas da nossa vida, do nosso apetite, Satanás trabalha. Provérbios 20, para mim terminar aqui, nós já vamos orar, passar para outra parte aqui. Provérbios 20, versículo 1 diz assim: o vinho é escarnecedor e a bebida forte, o que ela é? A bagunça com o sujeito. E todo aquele que neles errar, nunca será o quê? Aquele que errar nisso daí nunca terá sabedoria. Olha que coisa legal. Quer ver? Se a bebida fosse tão legal, Jacó, por exemplo, não teria casado com Léia. Ele teria casado primeiro com a Raquel. Porque aproveitou que ele estava bêbado e deram outra mulher para ele. E teve que trabalhar mais 7 anos. Pode ser que ele casasse com ela, mas não casaria enganado. Não passaria por aquele processo. Quantas pessoas, às vezes, por causa disso,
a pessoa está se dando mal. Para a gente parar aqui, ó, Romanos 14, versículo 17. Esse é um dos versículos que eu mais gosto, que diz assim, ó, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém, gente? Deu para ficar entendido? Pois é, então vamos passar para outra parte aí que ficou faltando do apetite, porque no apetite diz assim, ó, Efésios 4, versículo 19, que está a terceira parte aí do apetite, que é a vida sexual. Sexo Deus criou para o casal, para que o homem não prostitua, segundo diz 1 Coríntios capítulo 7, o apóstolo Paulo diz, por causa da prostituição, Deus concedeu que cada mulher tenha o seu marido e cada homem tenha a sua esposa. Né? Então, está aí claro na sua Bíblia, no primeiro livro, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7. Tá? Então, Deus concedeu. Então, Deus não é contra o sexo, mas o sexo é no casamento. Ah, mas ninguém leva isso a sério, ninguém faz isso. Bom, aí é problema de quem não leva a sério e quem não faz. Eu também não estou proibindo que ninguém faça. Antes que alguém ponha palavras na minha boca e diz que eu sou contra tudo e contra todos. Mas eu tenho uma coisa para te dizer. Aquela ali foi a primeira e única mulher durante toda a minha vida. Essa com quem eu casei. E eu não era cristão. Eu só ouvi uma coisa do meu pai. Meu pai dizia assim, meu filho, você gostaria que viesse alguém aqui e aproveitasse das suas irmãs? Eu disse, não, senhor. Então não faça isso com filha dos outros. Oportunidade eu tive. Naquele tempo eu tinha o pedido do meu pai. E depois que eu vim para Jesus, eu tenho a orientação de Deus. A orientação divina. Ah, pastor, pois eu emporcarei minha vida, nem pai me deu conselho, não tinha ninguém para falar comigo, falaram eu também não ouvi, e me desgracei tudo, me rebentei todinho. Pois é, então Jesus está aqui hoje para limpar você, deixar você bonitinho, para você se aprumar na vida e não deixar Satanás emporcalhar a tua vida mais com isso. Mas que ele vem e usa isso, ele vem. E uma coisa ele é capaz de fazer, ele ajuda a gente a fazer, só não vai ajudar a gente a esconder. Ele ajuda o camarada a trair a esposa, a mulher trair o marido, mas não ajuda a esconder, não. Ele ajuda os filhos a fazerem coisas erradas, prostituir, pornografia, mas esconder, ele não ajuda a esconder também, não. Que é para arrebentar com tudo e destruir tudo. Então, nessas três partes do ser humano, do apetite, é onde Satanás pode entrar e nos destruir. Aí, por exemplo, quando Paulo escreveu para a igreja de Éfeso, e lá nessa igreja de Éfeso, lá tinha um problema. Nessa igreja aí, que essa igreja era meio perturbada, né? Essa igreja tinha lá umas influências, tipo uns espíritos assim, né? De controle, de domínio, e que faz com que as pessoas percam a razão. E quantas às vezes são as pessoas que perdem a razão e depois que cometem, se sentem as piores pessoas, sujas, né? E às vezes indignas e tantas coisas mais. É lamentável, mas existe. Então ele diz assim, ó, os quais, havendo perdido, o que eles perderam? Todo sentimento, se entregaram. Olha o que se entregaram? A dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Se você pegar um dicionário bíblico, ou pega essa palavra impureza, e veja as traduções dela para o nosso dicionário em português, né? Se você pegar do grego, se você pegar do hebraico,
Eu não tenho aqui, nem me lembro, não sei se impureza, não, pornografia é porneia, impureza, não me lembro mais. Deixa eu ver se eu abro aqui na minha Bíblia aqui, que eu tenho uma outra Bíblia aqui, que eu vou abrir ela aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver o que é essa palavrinha aí, em grego. Se você pegar, ela vai te levar a mesma palavra, lascívia, prostituição, imoralidade, né? Esse tipo de situações assim. 4,19. Deixa eu ver aqui, cadê? Dissolução, impureza. Eita. Impureza física, sentido moral, desejos sexuais, luxúria, seria a outra palavra, né? Luxúria. Aí, às vezes, você vê assim, por exemplo, não, na Bíblia não fala, a Bíblia não diz, tá? A palavra impureza aí, ó, luxúria, imoralidade, essa coisa toda, desejos sexuais. Então, a Bíblia não fala na linguagem que nós conhecemos. A catassia, se não me falha a memória, que a tradução dessa palavra é impureza. Acho que é o nome, mais ou menos em grego, mais ou menos por isso aí. Depois você chega na sua casa, você faz uma pesquisa, se você não for preguiçoso, faz uma pesquisa lá e você vai ver. Então, aí não está falando assim, ó, aí não está falando nada de sexo, nessa palavra aí não. Pega o significado dela. Analisa o que significa a palavra impureza. Você vai achar desejos sexuais, luxúria, lascívia, que está tudo, se você pega o significado de luxúria, de lascívia, também vai estar lá, impureza, também imoralidade, desejos sexuais. Que desejos são esses que ele fala? Não é o desejo que é normal o homem, o marido, por exemplo, desejar a sua esposa. É normal. É normal a mulher, por exemplo, desejar. Mas a mulher, pastor, desejar o marido? Claro que é normal. É a coisa mais normal que tem. Ah, pastor, isso é indecência. Pois é, vocês preferem ver o certo na igreja ou o errado no mundo? Porque na igreja o pessoal tem até medo de falar isso, né? Mas, minha irmã, lá no teu quarto, seu marido é seu e o corpo não é dele, é seu. A mulher, lá no seu quarto, o corpo não é seu, é do seu marido. Então, se você não quer dar o corpo para o seu marido, não casa. Fica solteira que ninguém vai te azucrinar a ideia. É o que diz a Bíblia. Por isso que quando um jovem vem falar comigo, viu, Igor, o dia que você vier comigo com alguém que você pretender levar para casa, eu vou perguntar na tua frente, tu precisa mesmo de uma mulher? Que é isso, pastor? É, meu filho. Precisa? Ah, não, eu não sei que eu preciso. Então não fica solteiro. Não pode abusar. Mas é para os dois aproveitarem o momento, o tempo e a hora. Em concordância, porque a mulher sua não é uma escrava sexual que tem que te servir. Não é igual o boi à vaca, que o boi vai atrás da vaca e depois larga ela para lá. Não, a companheira, a amiga. A coisa é diferente, a coisa não está indo para a aula de casal não, tá, irmão? Mas a gente tem que falar quando toca nesses assuntos, porque isso é um tabu na vida dos crentes. Os crentes não gostam quando o pastor fala, mas fica vendo vídeo na internet, procurando saber. Aí aprende, às vezes, muitas vezes, errada. Então, Deus não é contra o sexo, mas Deus é contra a impureza, Deus é contra a luxúria, Deus é contra a lascívia, Deus é contra... as impurezas sexuais que há. Onde é que há impurezas sexuais? Se era do mundo, você sabe. Se você viveu lá, você sabe. E não precisa ir lá para você saber como é que é, não. Porque a coisa é feia, suja, nojenta e complicada de aceitar depois que você está do outro lado. Quando você está no mesmo lado, é tudo normal, porque todo mundo é a mesma coisa. Então Paulo está falando assim, olha, eles perderam todo o sentimento e se entregaram.
Aquilo que eles tinham deixado, que eles tinham abandonado, que eles tinham largado de lado, que eles não faziam mais, eles se entregaram àquelas paixões novamente. Aí eu te faço uma pergunta: como foi que Balaão não conseguiu amaldiçoar Israel, mas como que foi que Balaão fez para fazer Israel perder para Balaque? Ele não mandou ele pegar as mulheres mais bonitas e atraentes que tinha lá no seu reino, as mais sensuais, que chamava a atenção. É por isso que hoje, por exemplo, além às vezes, você não vê, por exemplo, pegar uma mulher que não enche o olho de um camarada. Você não vê as revistas pagarem caro para ela pousar, você não vê uma mulher aí fazendo vídeos para a internet, se ela não tem um corpo atraente, algo que chame a atenção e faça os bestas pagarem por aqueles vídeos. E depois nós é que somos os ladrões que roubamos o dinheiro do povo, que pregamos na igreja. É engraçado, né? Eu fico rindo. E às vezes até elas mesmas falam isso, que nós somos pilantra, picareta, não sei o quê, da fé, não sei o que lá. Mas é isso que faz pior. Que usa um atributo do que Deus deu para elas, não para isso, se usa para aquilo. Né? Por quê? Você não vai pegar uma mulher, ficar vendo vídeo, comprar vídeo, fazer coisa de uma mulher que não enche os seus olhos, e nem de um homem. Pegar eu, barrigudo, por exemplo. Quem vai querer um troço desse, né, irmão? Vai querer o cara chipado. Né? O pastor Evan. Vai pegar aquela mocinha das perninhas, cambitinha, aqueles ossinhos assim, seco? Não, filho. Tem que ser aquela bem contornada, parecendo um violão. Porque cor não tem problema, pode ser qualquer cor, né? O cara vai. Então Balaque foi lá, pegou, levou para o acampamento de Israel. E o que os homens fizeram? Pegaram aquelas mulheres, levaram para suas tendas e prostituíram com elas. E naquele dia morreu, acho que 3.000 e alguma coisa. O que Satanás usou para matar eles? Deus criou o sexo para o prazer do casal, do homem e da mulher. Satanás usa o sexo para matar a própria pessoa. Uma vez eu estava com um rapaz e ele tinha me contado que ele tinha se tornado soro positivo. E ele estava comigo e ele foi e falou assim: pastor, essa mulher aí para o senhor ver. Aí depois, quando nós saímos de lá, ele foi me contar. Falou assim: pastor, foi essa mulher aí. Quem diz que uma mulher como essa, mulher forte, aparentemente assim, de uma boa aparência, era simpática, como a gente, por exemplo, você falar bonito, os caras vão falar: eu, pastor, estava querendo a mulher também. Então a gente é uma mulher simpática. E aí, quem pensaria que o vírus da morte está dentro dela, né? Só olha para lá, poxa. Pois é. E o problema é que às vezes não tem o vírus, né, da morte ali em si para passar para o corpo físico. Mas tem algo pior, que não sai nem raio-x e nem sai no exame do sangue, no laboratório. Por que Deus disse: não prostituirás? Por que Deus disse isso? Porque quando o homem coabita com a mulher, o que está na mulher passa para o homem, o que está no homem passa para a mulher. Então, se tem um demônio na mulher, entrou no cara. Se tem no cara, entrou na mulher. Uau! Então Deus está fazendo o quê? Deus está me privando de um prazer? Não, Ele está me livrando de problema.
Só que Satanás não. O que Satanás faz? Ah, cara, você é homem, homem tem que aliviar, você tem que aproveitar, você tem que ir à vida, você tem que curtir, você tem que ver quem é que você vai gostar, quem é que você vai querer para você pegar e levar. Pois é, hoje tem tanta mulher tão rodada que ninguém quer mais, né? Tem homem tão parecendo cachorro, vai com um, vai com outro, que nenhuma mulher mais quer. Por quê? Porque às vezes ali não é só uma questão de não querer, não. Ali já tem forças espirituais, já tem controle. Porque o que Balaão sabia? Balaão sabia do mundo espiritual. Quando as mulheres de Balaque tivessem relacionamento com os homens de Israel, o espírito que estava lá no povo de Balaque passaria para dentro do povo de Israel. E geraria a destruição que o Balaque queria fazer por meio de uma maldição. Por isso que às vezes hoje o diabo está matando tanta gente sem usar uma bala nem uma faca, sem dar nenhum tiro. É só oferecendo conteúdos e mais conteúdos, colocando dentro até de quem é cristão um espírito de lascívia, de impureza, como às vezes, por exemplo, pastor, eu não vou nem com uma mulher nem com um homem, mas o que você põe diante de seus olhos quando você está só? O que você faz? Lembre, onde é que Adão estava quando Eva estava lá conversando com a serpente? Adão não estava lá não, estava? Por que o diabo só pega a gente quando ele está só, né, filho? E por que quem gosta de fazer essas coisas escondidas, gosta de fazer fora da vista dos outros? Se eu sou casado, eu não preciso esconder minha mulher. Ela não precisa se esconder de ninguém. Nós estamos juntos. Nós somos marido e mulher. Agora, se eu não sou, aí eu tenho que esconder, né? Tem que ser escondido. Faz sentido? Ou seja, por que o Espírito Santo não me dá poder? Mas eu quero poder, mas o Espírito Santo não me dá ele. Ele não me dá o poder porque ele não pode confiar em mim. E como que ele vai confiar em mim? É quando eu estou só e eu não sou diferente do que eu sou quando estou junto. Eu tenho que ser aqui no altar porque eu tenho que ser em casa. Porque se eu sou em casa uma coisa, na rua outra coisa, no escritório outra coisa, aqui no altar outra coisa, então eu sou hipócrita. Jesus nunca chamou nenhum pecador de hipócrita, mas chamou os líderes e os judeus religiosos de hipócritas. Que coavam um mosquito e engoliam um camelo. Aos religiosos, Jesus chamou de hipócritas, que são aquelas pessoas que falam uma coisa e fazem outra. Eu preciso chegar no nível do que eu falo é o que eu faço. Tem uma história de um camarada que ele era pastor numa igreja e ele pregava muito sobre, caráter e tal, e fazer as coisas certas e direito. E ele entrou no ônibus e o trocador do ônibus foi devolver o dinheiro que ele deu e mais outro dinheiro. E o camarada botou no bolso, sentou, depois ele enfiou a mão no bolso, pegou, conferiu, ele voltou lá no trocador, falou assim: amigo, você me entregou o troco errado. Não, eu entreguei errado, coisa nenhuma, não, eu dei o troco certinho. Ele falou: não, está errado. Você me devolveu o troco e mais o dinheiro que eu te dei. Ele olhou e sorriu assim e falou assim: o senhor não está me reconhecendo não, né, pastor? Ele falou: não. Ele falou assim: eu frequento sua igreja, eu só queria saber se o senhor fazia o que o senhor fala lá. Eu dei para poder ver. Se o senhor é correto como o senhor ensina. Ah, mas achado não é? Deu por quê? Quis.
E você descobriu que está errado e não voltou para devolver? Um dia eu voltei da minha casa para dar um troco errado que a moça me deu na padaria. Ela olhou para mim e disse assim: eu já paguei tanto dinheiro aqui, ninguém nunca voltou para me devolver. Você foi o primeiro, nos 13 anos que eu trabalho aqui nesse caixa, que voltou para devolver um troco errado que eu dei. E ela nem sabia quem eu era. E eu voltei para devolver. Como da mesma forma, você tem uma esposa, seus olhos é para ela. Jó 31, ele diz assim: fiz uma aliança com os meus olhos. Como, pois, a colocarei numa virgem? Você tem um marido, seus olhos é para ele. Para que você vai ficar insinuando, dando em cima de outro? Você já tem o seu. E se você não tem, espera Deus te dar. Não fica olhando para tu quanto é lugar também não. Porque quem não sabe para onde vai, qualquer lugar que chega tá bom. E quando aparecer uma moça ou um rapaz para você e falar assim: eu te amo, pergunta ele primeiro se ele tem caráter. Se ele não tiver caráter, não adianta ter amor. Amor sem caráter é problema. Porque, não, eu vou falar uma coisa aqui, eu vou pular essa parte. Deixa isso aqui. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18 e 19, diz assim, ó. Bora lá, Luísa. O que ele diz para nós fazermos? Fugir do quê? Foge! Rápido, vaza! Sansão entrou a prostituta, foi ter com ela. José largou as suas vestes nas mãos da prostituta, mulher de Potifar. Uma prostituta por quê? Porque José não foi o primeiro caso e ela era casada, então ela era uma prostituta. Porque ela não era mulher de um homem só. José largou as vestes nas mãos dela. Sansão foi tirar as vestes para entrar a prostituta, para ficar com ela. José largou as vestes. Por que que José cresceu? Por que que José, ele é colocado como governador do Egito, e por que que Sansão é pego pelos filisteus, tem seus olhos furados e fica rodando moinho ao redor da vida? Por que que Sansão morreu com os filisteus quando derrubou o templo? E por que José morreu como um príncipe, como uma autoridade? Não como morrem todos os pecadores profanos e outras coisas mais. Essa é a diferença. José fugiu. Porque ele diz: todo pecado que o homem comete é fora do quê? Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Versículo 19. Ele diz: ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Para Satanás tirar Deus da minha vida, ele não precisa me tirar da igreja, irmão. Ele só precisa tirar Deus do meu corpo. E para ele tirar Deus do meu corpo, ele só precisa que eu faça uma coisa: só eu prostituir. Porque eu estou pegando o que é de Deus e estou dando para ele. Por que que nós somos tão tentados a prostituir? Por que que nós somos tão bombardeados na televisão, escrita, foto, rua? Por que que nós somos tão tentados a pornografia, a esse tipo de coisas? Por que que a gente tem isso de uma forma tão abundante? Porque é o jeito melhor de expulsar Deus da terra, expulsar Deus do Brasil, expulsar Deus do mundo. Porque o corpo que é dele, ele sai porque eu coloco outra coisa no lugar. É por isso que Satanás quer usar o meu apetite para tirar Deus da minha vida. Ah, porque eu não vou me reter, eu não vou me privar. Então vai com Satanás. Vai com ele para os desejos, vai com ele para as coisas da vida e vai curtir a vida, que vai ser maravilhoso. Porque há caminhos para o homem que parece perfeito, mas o fim dele é o quê? A morte. Depois você leia Provérbios capítulo 7 na sua casa.
Nós vamos ler Colossenses 3, versículos 5 ao 7, que diz assim, ó: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. O que é os membros que estão sobre a terra? Meus olhos, minhas mãos, minha boca, meu ouvido, meus pés. São os membros que estão aqui. Ele diz, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. A prostituição, a impureza, o apetite o quê? O apetite o quê? Desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando viveis nelas. Olha o que Paulo está falando com a igreja de Colosso. Antigamente vocês andavam, isso era normal, agora não. Agora vocês são de Deus, e se vocês são de Deus, faça morrer, mortifica. Ele não está falando, Deus vai anular, Deus não vai... Não, ele está falando, eu. Quem com o jejum muda? Eu ou você? Ou eu ou Deus? A mudar eu, filho. A oração é para mudar Deus? Não, Deus, Ele é santo, sublime, maravilhoso, bondoso, poderoso. Você não precisa. Aí o louvor vai levar ele, que vamos cantar para ele ficar alegre com a gente. Não, ele não precisa do meu canto para ele ser alegre. Isso tudo é para mim. O maior benefício sou eu, é você que faz isso. Então, por isso, Satanás nos tentará onde nós temos desejos, onde nós temos fome. Foi lá na fome de Jesus, no apetite de Jesus que ele chegou. Se você tem esse apetite, eu encontrei um camarada, por exemplo, que disse assim, eu estou na igreja há 8 anos. Ele era de uma outra igreja. E igreja que o pessoal faz campanha direto, demônio, aquele negócio, tudinho ali, ó. E o cara não libertava. Por quê, irmão? Porque isso não é demônio, filho. Prostituição não é demônio, é carne. Apetite desordenado não é demônio, é carne. Não, porque tudo é demônio. Não, não é não. Somos nós. Como eu não quero ter responsabilidade, eu digo que é o diabo. Eu cheguei para aquele homem, por exemplo, ele chorando, ele disse, pastor, que eu acho que não tem jeito. Eu todos os dias... Ele ia para o motel com 5, 6 mulheres diferentes todo dia. Olha o quanto que esse cara era depravado. E era crente. Olha como que ele se sentia, porque ele diz, pastor, quando eu vou eu sinto mal, mas daqui a pouco eu estou indo lá de novo, eu vou outra vez, aí eu choro, aí eu venho na igreja, oro, aí hoje eu passei aqui, estava passando por aqui, vi essa igreja, entrei aqui, eu falei assim, você quer largar isso? Quero. Então, cara, só tem um jeito, você tem que matar você. Que é isso? Ele está falando mortificar, você tem que matar. Como é que eu vou fazer? Pega a faca. Não, a primeira coisa é você chegar diante de Deus e dizer assim, Senhor, eu sou um desgraçado, miserável, pobre, cego. Senhor, eu sou um depravado, eu não tenho controle. Eu não consigo. Eu não paro. Esse negócio me controla, me domina, me prende. Eu não quero ser assim. Me ajude a mudar. E aí você pode entrar no propósito de oração e você pode entrar com o jejum específico para dar a você forças para você ter condição de dominar os seus desejos, os seus sentidos, para você não seguir o apetite desordenado, você ter o controle. Não é o apetite sexual que te domina, seja ele sexual, comida ou bebida. Nós estamos falando de 3 coisas que Satanás utiliza. Ele utiliza muito mais, nós estamos falando dessas 3 coisas, tá, irmão? Que ele utiliza para colocar a gente contra Deus. Então, se eu agir dessa forma, eu vou ficar de boa. A palavra concupiscência é o desejo que eu não consigo controlar. Sabe, por exemplo, tem pessoas que elas não conseguem controlar uma mágoa, uma revolta, um ódio que elas têm. Você precisa jejuar. Às vezes é um pensamento do passado, é uma culpa.
Aquilo te acusa, aquilo te condena. O que é que você precisa? Você precisa jejuar para você poder vencer esse pensamento contrário. A sua alma é um membro que está sobre a terra. Você está vivo, você tem sentimentos, você tem desejos. Mas nós não devemos ser guiados e levados pelos nossos sentimentos. A gente era levado antes, quando a gente estava na mão de Satanás. Agora nós estamos na mão de Deus. Nós não somos mais do diabo, nós somos de Cristo. E se nós somos de Cristo, nós temos que estarmos no controle das coisas e não, pelo contrário, sermos controlados por elas. Porque quando nós somos controlados por elas, aí vem o nosso maior problema. Que a fonte do que vem para nós não vem de Deus. É Satanás que nos sugere e nós estamos pegando o que ele está nos oferecendo. Se Jesus recebe a sugestão de Satanás, não era Deus que guiaria Jesus mais, era Satanás que o guiaria. Quando eu e você recebemos a sugestão de Satanás e seguimos, Deus não é o nosso guia mais. Nós estamos sendo guiados por Satanás. Esse é que é o problema. Volta lá para Mateus capítulo 4. Lucas 4, né? Lucas 4, versículo 4, Luísa. Coloca aí, acho que é o 4 que eu parei. Nem me lembro mais. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Versículo 5. E o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. Versículo 6. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, dou a quem eu quero. Diga assim: mentiroso. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Versículo 8, vamos ver a resposta de Jesus. E Jesus respondendo disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Segunda coisa que Jesus sugeriu a Satanás: você não precisa jejuar e orar e servir a Deus e se apegar com Deus para você ter poder, cara. Para você ter as coisas, você não precisa disso não, rapaz. Você tem que ser esperto, cara. Vem cá que eu vou te dar um código. Vem cá que eu vou te mostrar aqui, ó. Eu te dou todo esse poder. Por que Satanás estava oferecendo poder? Porque poder seduz. Quer ver uma coisa? Quem aqui, se você tivesse 50 milhões de euros, você gostaria de ter 50 milhões de euros? O euro deve estar 5 e pouco, não, deve estar 6 e pouquinho, quase 7. Não, deve estar por aí, né? Está mais de R$6 o euro. Então, meu filho, é uma grana considerável, dá uma forcinha. Não, eu vou aumentar essa dose. 1 bilhão. Agora ficou melhor. Agora nós estamos conversando, conversa de crente, né? Olha o demônio aí, irmão. 1 bilhão. Jesus amado, não sei nem escrever isso. Mas vamos lá. É porque quando a esmola é muito, o santo deveria desconfiar, né, irmão? Só que a gente não desconfia. E o diabo sabe que o ser humano, o meio de seduzir ele, é dar a ele. Por quê? Por que todo mundo, quando quer ser pastor, quer estar aqui? Não quer ir para o hospital, não quer ir para a rua, não quer ir no comércio, não quer ir no lugar pobre, não quer ir no Livramento, Levergé, mas quer Cuiabá. Não. Deus está me chamando, pastor, é lá para a Flórida. O meu chamado é internacional. Missão nos Estados Unidos, né?
Só para ir lá na Disney. Aí, aí é o meu chamado. Nossa, o seu chamado não está aqui na Ripimboca da Parafuseta. Não, aqui não. Alagoas, Bahia, Irecê. Ah, Deus não me chamou para isso não. Pois é. Por quê? Porque Satanás sabe que o que seduz o homem é poder. Por que você quer estudar? Porque você quer ter uma posição aonde você tenha. E a maioria quer ter poder para não ser mandado por... Quero depender de ninguém. Você não vê os filhos quando começa a arrumar a calça aqui, ó? As mocinhas, quando já sabe vestir o vestido, pentear o cabelo, passar aquele negócio na cara. Eu não preciso mais de ninguém, não preciso. Aí, cadê o... não preciso mais de ninguém, né? Não preciso. Se eu tiver uma bike, por exemplo, irmão, para ir para onde eu quero, não preciso mais de ninguém. Né? Por quê? Porque se eu não preciso de ninguém, eu estou no comando, no controle. Então, quando você quer muito poder, você tem um problema. Porque o que vai te conceder esse poder vai ser Satanás e não Deus. Se você, eu vou falar uma coisa para você. Tem pastor hoje na igreja que não foi Deus que pôs ele no altar. Tem gente no governo que não foi Deus permitiu, mas não foi Deus que pôs. Houve aquelas histórias daqueles reis lá em Israel, os caras matavam uns aos outros, assumiu o poder, não foi Deus que pôs. Deus não precisa matar ninguém para tirar o outro, para botar o outro, irmão. Mas quando as pessoas querem poder, elas matam para ter. Elas mentem, elas denigrem, elas fazem o que tiver que ser feito, e Satanás sabe que o poder seduz o homem. Porque o homem quer ter esse poder, mas lembrando, poder sem caráter vai dar tragédia. Porque a maior parte das pessoas que não sabem lidar com o poder faz mal principalmente a ela. O poder destrói ela. Olha aquele homenzinho do bigodinho da Alemanha. Olha o outro lá da Itália, lembra? Olha o outro lá daquele outro país que está lá com a outra lá, brigando lá. Olha para você ver, esses caras queriam poder. Eles foram destruídos por causa do que eles queriam. E pelos meios que eles utilizavam para poder alcançar o que queria. Quando você pega aquelas cartas, aquelas igrejas de Apocalipse, você vai ver que tinha igreja lá, como a igreja, por exemplo, de Éfeso. Não precisava de nada, tinha tudo. Mas Deus não estava lá dentro. Mas era uma igreja. E como que estava mantendo tudo aquilo? Ô irmão, lembre de uma coisa. Para afastar a gente de Deus, Satanás faz qualquer negócio e deixa você alcançar. Não é nem ele que está te dando, não, porque ele não tem nada para dar. Porque ele mesmo está confessando aqui que ele recebeu isso de alguém e ele dá a quem ele quer, porque ele pensa que é dele. Porque o poder que ele está falando aí, que Deus criou o jardim do Éden, criou o mundo, criou todas as coisas, Deus criou para nós. Agora você tem dois meios de conseguir, você tem o diabo e você tem Deus. Para qual lado que você vai para conseguir isso? Porque Deus tem o interesse de te dar poder. Só que Ele só te dá o poder depois que você é aprovado. Por isso, ter cuidado. Você pode ver, por exemplo, tem artistas,
Jogadores de futebol ganharam rios de dinheiro, artistas ganharam rios de dinheiro. Hoje vivem na rua mendigando. Tinha fama, alcançaram fama. Mas de que adiantou aquilo? Nada. O poder sem Deus, ele faz mal a você. E Satanás sabe disso. Por isso que ele propõe. E por isso que ele ofereceu a Jesus, que Jesus recebesse, que ele daria, que não precisaria Jesus jejuar, orar, não precisaria Jesus obedecer, submeter, guardar mandamento, fazer aquela parafernália toda, não precisava necessidade nenhuma disso, igual hoje. Não, você não precisa orar, você não precisa ir na igreja, você não precisa fazer nada, se Deus quiser te levantar, ele levanta, se Deus quiser te dar. Não, meu filho, Deus vai te testar, você vai ser provado, Deus vai deixar você passar uns meses com Satanás no teu encalço, porque Deus não faz isso, mas ele deixa você passar lá, fazer um cursinho com Satanás para ver se tu vai pegar os ensinos dele. Vai lá, se tu não pegar, você volta aqui comigo que 2 aulas só que eu te dar, você já resolve o problema. Mas ele vai deixar Satanás dar um curso para você. E muita gente hoje está fazendo curso com o demônio. E está pegando a sugestão dele. Sabe por quê? Porque dá certo. Uma vez eu peguei uma igreja de um pastor, Bosco, que estava em adultério, a igreja estava lotada. Quando eu peguei a igreja esvaziou. Irmão, naquele pecado eu não estava. Cara, eu fiquei igual a Zaf. Eu falei, às vezes é melhor mesmo você ser um desgraçado mesmo. A Zaf falou assim, é melhor a gente ser ímpio do que a gente ser crente. Porque o ímpio, o cara não tem nem dificuldade para morrer. Você já viu que o crente até para morrer dá um trabalho danado, irmão? Eu leio o Salmo 73 para você ver. Asaf ficou revoltado. Eu fui brigar com Deus, irmão. Falei, não, Senhor. Poxa. Mas legal, tem coisa que eu não entendo. Tem coisa que eu não sei. Mas... eu não sei, eu não entendo, mas eu prossigo. Eu continuo. Vamos adiante. Até quando sobressair, até quando for necessário. Porque a gente pega aqui, parece que a coisa foi assim, de uma hora para outra, né? Exato, ponto aqui, ponto acolá, passou aqui, venceu ali, superou acolá, já foi para lá e já venceu tudo. E a gente tem que ter cuidado. Eu vou parar aqui com você, mas eu quero te mostrar uma coisa, quer ver? No versículo 14, desse capítulo aí mesmo, coloca aí, Luísa, por favor. Versículo 14. Não, é o 4:14. É o 4:14. Isso, obrigado. Então, pela virtude do Espírito Santo, voltou Jesus para a Galiléia e sua fama correu por todas as terras em derredor. Ou fama ou poder, ele não voltou na virtude, no poder do Espírito para a Galiléia? Só que Satanás estava oferecendo a ele o quê? Estava oferecendo a ele o quê? O que Deus iria dar. Mas Deus só deu depois que Jesus dispensou o que o diabo ofereceu. Deus só vai te dar o que ele tem quando você dispensar o que o diabo te oferece. O dia que você dispensar o que o diabo te oferece, Deus te dá o que ele tem. Enquanto você não dispensar o diabo, Deus não vai dar a você o que ele tem para você. O mesmo que Satanás estava oferecendo, Deus ia dar para Jesus aqui, ó, ele poderia ter perdido. Eu já tive coisas na minha vida, irmão, que eu pensei largar, e por eu ter continuado, Deus foi e deu. Deus ia dar, eu ia perder. Então tenha cuidado. Deuteronômio 26, versículo 19 diz assim, olha. 26, Deuteronômio, verso 19. Para assim te exaltar sobre todas as nações que fez, para louvor e para fama.
para louvor e para poder e para glória, e para que sejas um povo santo ao Senhor, teu Deus, como tem dito. Então Deus quer te dar fama, tornar você famoso, conhecido, mas o diabo quer que você antecipe isso. Por que as pessoas vão para as redes sociais? Né? Por que alguns fazem, vêm até alma para o demônio, mostram até o que não devia mostrar, faz até o que não devia fazer para poder ter fama? Ou para poder ter poder, ou para poder ser conhecido. Deixa eu falar uma coisa com você. Deixa que Deus te conheça, não importa se o mundo vai te conhecer, não. Se Deus te conhecer, Deus quiser mostrar você para o mundo, Ele mostra. Agora, se você quiser aparecer para o mundo, use as técnicas que o mundo tem, você vai aparecer. E a minha mãe, se fosse ela que estivesse aqui, ela dizia assim: se você quiser aparecer, põe uma melancia na cabeça, sobe em cima do prédio. Não faz isso. Então, a memória da minha mãe. Minha mãe é gente tranquila. Então já era plano de Deus dar. Deus não disse que ia engrandecer Abraão? Deus não disse? Disse ou não disse? Pois é, Deus também engrandeceu Moisés, engrandeceu Josué, engrandeceu Davi, engrandeceu Salomão, engrandeceu Mardoqueu. A Bíblia diz que Mardoqueu passou a ser respeitado. A Bíblia diz que Deus engrandeceu Daniel. A Bíblia diz tantos outros que Deus engrandeceu. Será que só eu e você, que Deus não vai querer fazer a gente crescer, irmão? Mas Ele só faz a gente crescer depois que a gente despreza o crescimento que Satanás oferece.